Lei da atração, ó as perguntas que vieram. Como controlar o impulso quando eu quero manifestar várias coisas ao mesmo tempo? Quero manifestar casa, trabalho, projeto, roupa nova, viagem. Eu foco em uma coisa de cada vez? Outra pergunta muito interessante que veio. Como transmutar a vibe de fossa quando a pessoa que você não esperava te bota na vibe abaixo de zero? E outras perguntas que eu vou responder na nossa live Mindset, nossa live semanal, porque a prosperidade do dia é o seu mindset quem cria. Meu nome é Ana Maria Sade, fundei a escola aqui, ó, Eta Astral, que te abduz para a sua melhor vida. Gostosuras, vamos entrando. Bom ver vocês aí, pra gente fofocar. Ai, Luquinhas, gostoso. Hoje é fofoca, eu adoro uma fofoca, eu vou culpar meu signo. Adoro uma fofoca, a gente vai fofocar. O fofocar é isso, a gente vai fofocar da gente, né? Vou responder pergunta para justamente a gente poder ir melhorando a nossa vibe e atrair coisas melhores. De fundo aqui eu vou deixar o nosso rituário Cast Vibes para ir limpando os nossos bloqueios com dinheiro, né? Todos temos. Ele é subliminar, vou deixar ele baixinho para não atrapalhar a nossa fofoca. Adoro uma fofoca. Deixa eu deixar ele baixinho. E aí, gostosuras? Estamos entrando em setembro. Setembro chove? Quem que é dessa época, gente? Quem que é vintage que tinha essa brincadeira ridícula? Setembro chove? Quem é dessa época? Quem é vintage que nem eu? Setembro chove? Ai, que ridículo. Oi, Sandra. Gente, Sandra, você já chegou na Itália, meu bem? Você já tá em Florença? A Sandra é a Lunete, eu não posso contar detalhes porque não cabe a mim. Mas deve tá com a língua coçando, ó, a fofoqueira aqui. Quero saber tudo, Sandrinha, dessa tua viagem. A Sandra, inclusive, Pri, gostosa. Ó, a Pri é da minha época, né? Minha amiga desde os 16 anos. A gente, 16 não, né, Pri? Até antes. Nossa, como a gente é vintage. Setembro chove. Ó, a Sandra tá na Itália. E foi numa live que deu uns iriguduns ali do bem nela para ela ter esse desejo. Então preste atenção nessa live. Gostosuras, o que aconteceu? Eu vou deixar esse computador. Ó, meu marido roubou minha mesa para pôr lá na reforma lá do fundo. Agora não tenho mesa para apoiar o computador. Vou deixar ele no meu colo. O que aconteceu? A gente tá com a ET-Letter. A ET-Letter a gente manda todo domingo. E aí teve algumas perguntas que aí eu vou responder, e eu vi que teve pergunta, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, teve pergunta aqui também. Tem bastante pergunta. Então eu vou respondendo as perguntas, e eu tenho certeza que chaves vão virar para você, pessoa mística cética, que quer começar a dominar essa lei espiritual poderosa, que é a lei da atração. A lei da atração, do jeito que eu ensino, hoje em dia você pode ver, né, que tem a lei da suposição, a lei da manifestação, isso tudo é viagem na maionese, gente, só tem uma lei. A lei da atração, tá? E aí, isso é coisa de marketing. Eles começam a dar nome novo pra coisa velha, pra tentar causar, sabe aquela coisa? A gente dá o gatilho de curiosidade. O que é isso? Mas não tem, é só a lei da atração. E do jeito que eu ensino, se você é um místico cético raiz, que já leu esse livro, que é maravilhoso, o Kybalion, você sabe que tem mais de 7 leis. Se você é mais estudioso ainda, você vai falar, não, Ana, tem mais de 100 leis espirituais, que legal. Do jeito que eu ensino, já engloba tudo. Porque eu estou aqui para te cortar caminho, para você realmente criar a sua realidade próspera. Tá na hora de gente de bem prosperar. Quando eu falo de prosperidade, não é só material, porque de nada adianta você ter riqueza material e viver na pindaíba emocional e espiritual. Não é mesmo? Então, aqui na Escola Eta Astral, a gente traz essa riqueza holística. Todas as áreas da sua vida, você se sentir bem, com fogo nesse fiofó de viver a sua melhor vida. E a lei da atração, quando a gente entende como ela funciona, é uma lei que rege o universo. Quando a gente entende que é a gente que programa a lei da atração, tudo fica mais suave na nave, na nossa vida. E é isso que a gente quer. Então, essas perguntas com certeza vão te ajudar. E aí a gente vai fofocar. Eu vou começar com essa aqui. A pessoa gostosa, mística cética, falou que quer manifestar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, como controlar o impulso? Lembrem isso, gente. A gente não tem como controlar esses impulsos de querer um monte de coisa.
A gente veio para a Terra, somos seres espirituais tendo uma experiência humana na Terra, como dizia Pierre Chardin, e a gente veio para a Terra justamente para expandir, crescer. Quando vem um desejo, isso do ponto de vista da lei da atração, essa lei espiritual poderosa, quando a gente quer alguma coisa, pode ser uma jaqueta nova, pode ser um carro novo, pode ser um trabalho novo, pode ser um amor. Quando a gente quer alguma coisa, isso gera na gente essa abertura para a gente expandir. Então, isso de querer um monte de coisa, a gente sempre vai querer, isso é super saudável. Quero coisas, isso é o fogo no fiofó de quem tá na Terra. Quero coisas melhores, quero viver melhor. E aí, quando a gente pega a lei da atração, que tem 5 passos, funciona assim. O passo 1 é a contração. O que é a contração? É quando vem alguma coisa, acontece alguma coisa que te faz querer coisas. Então, por exemplo, no meu caso, há anos atrás, quando eu não tinha saúde. Quem não sabe da minha história, eu fiquei 20 anos super doente fora do mundo. E quando você não tem saúde, você tem um desejo só, que é ter saúde. Quando você tem saúde, você tem 1000 desejos. Então, quando eu tava nesse lugar, que a única coisa que eu queria era saúde. Então, ter vivido doenças me fizeram ter aquele desejo ardente por ter saúde. E aí eu fiz todo um processo de cura, inclusive desenvolvi esse método poderoso que já transformou milhares de vidas nesse processo de cura. Uma vez que eu me curei, oba, agora eu tenho saúde. E agora eu quero um monte de coisa. Nossa, porque agora eu quero trabalhar com isso, agora eu quero fazer esse projeto, agora eu quero fazer essa viagem. Aí eu comecei a ter esse monte de desejo de querer várias coisas. Então a contração, que é o passo 1 da lei da atração, repare na sua vida. Coisas que acontecem, geralmente chatas, que te fazem desejar outras coisas. É como se a gente fosse, o passo 1 da lei da atração é como se fosse um chamado, mas não é um chamado para a gente crescer. Quando a gente quer coisas diferentes, a gente sempre tem que se perguntar algo muito importante. Quem eu preciso me tornar para atrair aquilo que eu quero? Então, se eu sou a pessoa que eu estava lá doente, eu queria mais saúde. Se eu quero ser essa Ana Maria, essa versão Ana Maria com saúde, quem que eu preciso me tornar? Naquela época, meus hábitos eram super trash. Eu era a pessoa que bebia bebida alcoólica todo dia, fumava quase 2 maços de cigarro por dia, era sedentária. Então, a minha versão com saúde não é essa pessoa que tem esses hábitos. Então, quais são os ajustes que eu preciso fazer para deixar a saúde entrar? Então, toda vez que a gente quer alguma coisa, aquilo ajuda a gente a crescer. Aí se transformando numa versão diferente nossa, que ainda é a nossa essência, obviamente, mas é a nossa essência agora, nesse corpinho que a gente tem maravilhoso, com habilidades novas. Então, querer coisas não tem nada de errado. A gente sempre vai querer. Esses desejos que a gente tem, eu quero agora um trabalho assim, eu quero um carro assado, eu quero viajar para cá, eu quero ir para lá. É isso que faz a gente crescer, então tá tudo certo. Você não precisa controlar esses impulsos. É só você perceber, isso tudo que eu quero, de maravilhoso, porque teve uma pergunta bem parecida. Que a pessoa agora quer casa, trabalho, roupa, viajar, foco em uma coisa de cada vez. Aí entra algo muito maravilhoso da lei da atração, que eu acho que é algo que pouca gente ensina e pouca gente entende. E eu vou tentar aqui passar para vocês de uma forma que vocês entendam muito bem isso. A lei da atração, a gente sempre tem que lembrar, ela tem 5 passos, que é o acrônimo que eu uso para você nunca esquecer. Q-U-F-O. O Q-U-F-O, né? Aí lembra da eta astral, dos ETs. Então, os 2 primeiros passos, o acrônimo forma a palavra Q. Q é automático. Todo mundo tem Q, você não precisa fazer nada nos 2 primeiros passos. Quais são os 2 primeiros passos da lei da atração? Passo 1 é essa contração, C de contração. Contrai, eu quero alguma coisa, eu não tenho algo, eu quero algo. Ou acontece alguma coisa, por exemplo, alguém é grosso com você, você quer que a pessoa seja mais gentil. Ou você é grosso com alguém, você deseja que você podia ter sido mais legal. É quando acontece algo, é uma contração que faz a gente querer algo diferente. Isso é o passo 1 da lei da atração, é automático. Isso acontece ao longo do nosso dia várias vezes. É automático.
A gente sempre vai ter uma contração que faz a gente querer alguma coisa. E às vezes, por exemplo, você tá com fome e você quer comer. Sabe assim, a fome te faz você querer comer. Ao longo do dia a gente sempre tem isso. É o passo 1 da lei da atração. Então muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar falando pro universo 500 vezes o que a gente quer. Universo, eu quero isso. O universo já discutou. Esse é o passo 2 da lei da atração. Então, o passo 1 é contração, o passo 2 é universo responde, que forma é o acrônimo CU, é o Cu que é automático. A partir do momento que você quer alguma coisa, o universo já respondeu. O universo é abundante, é próspero, essa energia que cria mundos, e aí entra o que eu brinco que é a nave-mãe, que para quem acredita em Deus, é Deus, para quem acredita num poder superior, é esse poder superior. Esse poder superior, gente, ele não é que nem os nossos pais que ficavam, ou a escola, né? Ficava punindo a gente se a gente errasse, ou você não pode, ou é isso, ou você tem isso, ou aquilo. Não, essa energia que cria mundos é próspera, abundante e quer que a gente tenha tudo o que a gente quer e mais um pouco. Então, quando a gente quer qualquer coisa, nasce aquele desejo na gente, o universo já respondeu. Toma, eu brinco, para quem é alunete do Life Circle, nosso desafio de lei da atração, eu brinco que é como se o universo botou na caixinha do correio intergaláctico. Tá lá. Tudo que você quer tá lá. Coisas que você nem... mas eu nem pensei nisso com muito fervor. Não precisa. É isso que pouca gente ensina sobre a lei da atração e isso que pouca gente entende, que eu quero que você entenda aqui agora. Você pode aposentar a sua controlaiane. A sua controlaiane, aposente ela. Pode aposentar, demita a sua controlaiane. Você não tem que controlar nada para manifestar as coisas que você quer. Então essa história de que eu tenho que atualizar o universo não precisa ser atualizado. Quem precisa ser atualizado é só cachola. Só isso. Lá fora, passo 1 e 2 da lei da atração. Com base nos ensinamentos de... fonte mestra da lei da atração, tá? Essa é a fonte mestra da lei da atração, esse livro tem em português. Peça e seja atendido, Esther e Jerry Hicks, tá? Esse é o livro para você ter, se você realmente quer entender da lei da atração do jeito certo, sem essas viagens na maionese que tem na internet, não. Aqui é a lei da atração, essa lei espiritual que vai te ajudar, inclusive, a prosperar em tudo que é área. Então, os 5 passos vêm da fonte mestra da lei da atração. Fofoca, vamos fofocar mais? Hoje eu tô fofoqueira, tô com a língua afiada. O Abraham Hicks, que é a Esther Hicks que analisa, aquele filme Segredo, quem conhece o filme O Segredo, depois virou livro, que é lá de 2006, foi o que deixou a lei da atração mais pop que Elvis há muito tempo atrás, na minha época. Eu era jovem naquela época e nessa época que eu conheci a lei da atração. Para você ter ideia, Abraham Hicks fazia parte, o filme O Segredo originalmente ia ser uma série com base nos ensinamentos de Abraham Hicks. Isso aqui. E aí o que aconteceu? Eles fizeram o filme, pegaram discípulos de Abraham Hicks, só que aí Abraham Hicks não gostou do marketing agressivo e tem até um vídeo no YouTube, tá? Isso que eu tô falando, depois você pode ir lá no YouTube e procurar. The Secret Behind the Secret, o segredo atrás do segredo. Abraham Hicks explicando por que não quis entrar no filme. E aí muitos dos ensinamentos profundos da lei da atração se perderam. E aí ficou essa coisa mais rasa que a gente vê muito sendo ensinada por aí. Então, lei da atração, esses 5 passos vêm de Abraham Hicks. Os 2 primeiros passos é automático. Então, quando a gente fala, nossa, eu quero um monte de coisa, eu quero manifestar um monte de coisa, no que eu tenho que focar? Não importa. Quer dizer, não é que não importa. Não importa se você focar em uma coisa só, porque as outras coisas elas vão entrar na sua experiência. Então, para quem tá nessa pira, eu quero manifestar um monte de coisa e eu não sei se eu devo, não sei se é errado eu querer tanta coisa assim, aí eu quero que você sempre lembre isso. Aprecie o que você já tem e se abra para receber mais. É assim que a gente vive de uma forma gostosa o nosso dia a dia. Apreciar o que a gente já tem e se abrir para mais, porque a gente sempre vai realmente querer coisas diferentes. Quando você entende que, deixa eu apreciar, então é isso, anote, aprecie o que você já tem e se abra para receber mais. E essa é a natureza do universo, abundância, prosperidade. E aí quando você se pegar, quero manifestar um monte de coisa, eu quero de tudo, e agora? Foque naquilo que, e isso é muito importante,
é algo que eu acho que você vai entender porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa antenada. Você vai focar naquilo, tem algo muito assim, que é algo que é primordial para você manifestar o que você quer. Presta atenção. Você vai focar naquilo que acende o fogo do seu fiofó. O que eu quero dizer com o fogo no fiofó? Aquilo que te traz leveza, paz, coragem. O fogo no fiofó não é euforia, é o bem-estar. Então, se você quer um monte de coisa, a gente no Life Circle, nosso desafio de lei da atração, tem mais de 1000 depoimentos de alunete que manifestam, justamente porque a gente vai usando aquilo que vai te ajudar a contornar a resistência. O que ajuda a contornar a resistência às coisas que a gente quer? Quando você foca em uma área da sua vida, que aquilo te traz bem-estar, aquilo te traz paz. E isso é contra-intuitivo, porque as pessoas ensinam que você tem que ficar focando no que você quer. Só que não. Você precisa focar naquilo que já te ajuda a se sentir bem. Então, a hora que você foca em algo que já te ajuda a se sentir bem, todas as outras áreas do seu Life Circle é o círculo da vida. Então, saúde, carreira, relacionamento, espiritualidade sem estar atrelada à religião, finanças, quando você tá, essas áreas todas da vida que a gente sempre vai querer coisas, quando você foca em uma área que, essa área é gostoso pensar nessa área. Quando eu penso nessa área, me faz bem, me acende o fogo do fiofó. O fato de você estar com a vibe boa, porque você pensa nessa área, já vai influenciar todas as outras áreas. Então é aquilo, pensa no que você quer manifestar. Nessas áreas diferentes. Saúde, relacionamento, seja amoroso, seja com familiar, seja de amizade, espiritualidade sem estar atrelada à religião, carreira, finanças. Sempre tem alguma coisa que a gente quer manifestar. E aí o que é importante fazer? Foca naquilo que vai te ajudar a se sentir bem, a sentir o fogo no fiofó. A sentir paz, confiança, tranquilidade, alegria. Essa vibe, gente, o universo, ao contrário a gente tem uma mente muito maravilhosa, mas que quer muito compartimentalizar tudo, entender e categorizar, a mente faz isso. Só que quando a gente está falando de lei da atração de universo, a gente tem que ir além da mente. O universo não está separando a gente por partes. A lei da atração, ela não está entendendo se você se sente próspero, por exemplo, na sua saúde, e você tá com foco, a lei da atração é o jogo de foco. Se você tá focando na sua saúde, aquilo te faz se sentir próspero, a lei da atração, ela não tá, não, mas olha só, o Lucas tá se sentindo próspero na saúde, mas ele ainda não se sente próspero nas finanças. A lei da atração não tá fazendo isso. A lei da atração tá sentindo o teu cheiro. Só tem 2 tipos de vibe. A vibe da escassez, que é a falta. Falta saúde, falta relacionamento, falta o que eu quero, falta dinheiro. A escassez não é só de dinheiro, é a falta. E a vibe da riqueza. A riqueza é essa riqueza holística, essa prosperidade. Quando você tá se sentindo próspero, seja em que área for, é isso que você tá emanando pro universo, pra lei da atração. É isso que vai voltar pra você. Lei da atração é isso, semelhante atrai semelhante. Lembra da analogia da parede invisível? Lembra dessa analogia? É como a lei da atração é como se fosse uma parede invisível à sua volta. Se você jogar bolinha de ansiedade, não volta bolinha de prosperidade. Se você jogar na parede a bola de tênis, não volta a bola de basquete. Lei da atração é isso. Se eu jogar a bola de ansiedade, vai voltar a situações de mais ansiedade. Se eu estou focado na falta do que eu quero, isso me causa ansiedade, isso me causa tensão, isso me causa frustração. O que eu estou emanando para a lei da atração? Me traga mais falta. Me traga mais, espanta mesmo o que eu quero, porque o fato de eu ainda não ter o que eu quero me faz sentir medo, ansiedade, frustração. Então percebe como é mais simples. Só que a gente precisa aposentar a nossa controlaiane que quer controlar. Então eu tenho que focar nisso que eu quero. Então, não. O universo já botou lá. Qual que é o passo 3 da lei da atração? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é melhorar a nossa vibe. Sem fingir que tá feliz 24 horas por dia. Melhorar a vibe não é só por aqui. A gente usa o pensamento para causar sentimentos melhores. Então, o passo 3 da lei da atração, que aí entra o nosso trabalho. Aí entra um jogo muito de foco. Então, o que é o passo 3? O acrônimo que eu uso é o U, de up na vibe. É melhorar minha vibe. Se eu tô focando na falta do que eu quero, sabe? Esses dias eu me peguei assim,
vi que o fogo no meu fiofó, sabe? Quando deu uma apagadinha assim, tava uma chaminha, eu falei, o que eu tô fazendo? Focando no que eu não quero. Deixa eu fazer aquilo que a gente ensina no Life Circle, treino TOF. Deixa eu tirar o foco. Deixa eu focar em algo que acende o fogo do meu fiofó. Porque eu preciso dar um up na vibe. A gente precisa estar na frequência das coisas que a gente quer. A frequência vibracional. A frequência vibracional é isso. É a gente melhorar o que a gente está sentindo. Então, gente, e não é fingir que eu tô melhor do que eu tô. Porque o universo não é burro, a gente não engana o universo. É o cheiro. Por isso que eu falo muito de cheiro, sabe aquela coisa? Eu tô com subaqueira. Ai, vou passar um desoba aqui em cima, um perfume aqui pra disfarçar. Não disfarça. O futum fica pior, porque aí fica uma mistureba de subaqueira com perfume. É o ó, precisa lavar. Então é isso, a gente precisa lavar isso aqui pra gente conseguir melhorar a vibe. Por isso que no Life Circle eu ensino os 2 hábitos mágicos, que é o simples que funciona. Lei da atração não é sobre técnica, é sobre hábito. É a gente todo dia entender como que eu lavo isso aqui, ó, pra ter pensamentos melhores, pra me sentir melhor, pra focar no que eu quero ao invés de na falta do que eu quero. Então, às vezes, dependendo, você nem vai focar no que você quer. É isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, aquilo que a gente quer, por exemplo, a manifestar a casa milionária dos sonhos. Eu não acreditava que ia ser possível. Eu não acreditava. Então, o que eu vou fazer? Seguindo o meu método que a gente ensina a fundo no Life Circle, que é o método de lei da atração. Não vou focar nessa casa. Eu vou focar em coisas, em outras áreas da minha vida que já acendem o fogo do meu fiofó e aonde eu aprecio e consigo realmente sentir essa prosperidade. Aonde eu me sinto próspera, aonde eu me sinto florescida. É isso que eu quero que você se pergunte. Aonde você se sente próspero e florescido? E é nessas áreas que quanto mais você focar, lei da atração é um jogo de foco. Quanto mais você focar, você vai se sentir melhor, você vai acender o fogo do seu fiofó e aí as coisas começam a acontecer de forma mais gostosa e a tua jornada fica mais leve e as coisas começam a entrar de forma mais suave na nave. Então, esse é o nosso poder. O passo 4 da lei da atração, que aí ele é um passo muito importante que Abraham Hicks traz, que é ficar bom no passo 3. Ou seja, eu preciso ficar bom em melhorar minha vibe. É isso que a gente ensina com os 2 hábitos mágicos no Life Circle. Como que eu fico bom em melhorar minha vibe? Ai, quando eu faço assim, vem bexiga, vem bexiga. Então, esse passo é melhorar a vibe, gente. Por isso que a gente fala muito na escola Eta Astral, se cuidar para prosperar. É o seu dia a dia. É você entender que tem algo fisiológico, a parte cética. Todo dia a gente tem estresse. Quando o estresse passa da conta, fica o estresse do mal. O estresse do mal, ele faz a nossa vibe ficar ioiô. Tô bem, fico mal. Tô bem, fico mal. Tô bem, fico mal. Como que eu faço para ter uma vibe mais estável? Eu preciso aprender a gerenciar esse estresse. Gerenciamento de estresse é hábito, não é técnica. Então, é entender isso. A gente tem poder. Quando a gente entende que a gente precisa fazer microajustes na nossa rotina para realmente a gente começar a assumir esse poder. Esse poder de focar nas coisas que vão fazer bem pra gente. Sempre vai ter merda acontecendo. E aí aquela coisa, eu não tô pedindo pra você olhar pra coisas que te fazem mal e se sentir bem. Não. As coisas que te fazem mal, que você não pode, não cabe a você mudar, se você focar nelas, vai ser em vão. É só você mudar seu foco para as coisas que já te fazem bem. Então, se tem uma área, por exemplo, da carreira, mas eu quero um trabalho, mas eu não consigo trabalho porque eu tô desempregado faz tempo, porque eu quero trabalho, mas o trabalho não vem, porque aí eu consigo a entrevista, vou na entrevista, não consigo o trabalho. Sabe quando você pegou tração que o negócio não vem? Você pegou tração na falta. O que vai acontecer? Você só tá trazendo... A lei da atração é isso, você pegou tração. Você precisa se distrair. Então, para de pensar no trabalho que não vem e começa a pensar em algo na sua vida que já tá legal. O que tá legal na sua vida? E é esse jogo de foco, é o jogo de trazer pensamentos. Por isso que a gente faz, um dos hábitos são os 4 T's, que é o treino SPY, treino TOF, treino da RI, treino do ponto. Eu preciso, ao longo do meu dia, treinar minha cachola para pensar coisas melhores. A olhar as situações que antes eu olhava com a Maria do bairro fazendo drama. Ai, por que isso tá acontecendo? Eu preciso começar a me treinar a olhar para as situações de forma mais leve. Eu preciso começar a ajustar o meu foco para eu me sentir melhor. E não tem a ver com você fingir que tá tudo bem. Tem a ver com essa sabedoria. Opa, as coisas que não estão legais, esse problema
Tem solução? Essa solução cabe a mim? Eu vou lá e vou resolver. Não é eu fingir que não tem problema. Não, é foco na solução, é autorresponsabilidade. Foco na solução. Tem um problema, eu posso resolver. Beleza, eu vou resolver. Tem um problema, o problema da fome no mundo. É você que vai resolver? Você vai resolver esse problema? Não. Você pode o quê? Fazer doações para pessoas que fazem um trabalho que você confia, que você fala, puta, que legal, são pessoas que estão ajudando a amenizar esse problema da fome no mundo. Mas não cabe a você resolver. Você não vai conseguir resolver. Você vai conseguir ajudar. Então, foco na solução. Eu posso fazer doação, por exemplo, a causa animal para mim é uma causa que fala muito com o meu coração. Eu até resgatei a Pulga, que é a cachorrinha que ficou em casa, porque eu tenho uma coisa com os bichinhos. O que eu faço? Eu não vou conseguir resolver a questão de abandono de animal no Brasil, não cabe a mim, eu não vou conseguir. Quando eu foco nisso, eu fico chateada. Apago o fogo do meu fiofó. Adianta eu ficar me maltratando, focando em algo que me faz mal, que eu não vou conseguir resolver? Não. Então, o que eu faço? Deixa eu escolher instituições que eu confio para fazer doações e tirar o foco toda vez que vem alguma notícia que não me faz bem. Eu vou tirar o foco e vou apoiar as pessoas que estão ajudando e estão, de alguma forma, sendo catalisadoras para a mudança. Então, é essa sabedoria que a gente tem que ter. Não é fingir que as coisas não acontecem, mas é ter essa sabedoria. Quando que eu foco, quando eu tiro o foco. A lei da atração é isso. Então, passo 4 é ficar bom e melhorar a tua vibe. Sem depender das coisas que estão lá fora. Ai, me traga os milhões da Mega Sena, que aí meu fiofó vai ficar na labareda. Não funciona assim. Eu tive uma mentoranda para ilustrar bem, que ela falava, Ana, eu ganho muito bem, ganhava muito bem, mas eu quero a liberdade financeira, porque eu me sinto presa. E aí ela começou a falar que eu me sinto presa, porque eu não tenho liberdade financeira, porque para eu ter liberdade financeira eu teria que ganhar tanto, mas eu ganho tanto, e aquilo. E aí ela falou, e eu não tô conseguindo a liberdade financeira. Eu falei, por isso. Nunca você vai conseguir a liberdade financeira assim. Qual que é o foco dela? A prisão. Ela tá se sentindo presa e ela fica falando em detalhes de coisas que fazem ela se sentir mais presa. Aí ela se sente impotente, ela se sente ansiosa, porque quando que eu vou resolver? A vibe fica cocô, lei da atração vai mandar mais evidência. Você tá se sentindo presa, meu bem? Toma aí mais evidência da tua prisão. A lei da atração, gente, ela responde a gente. A lei da atração pode ser a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga. É a gente que vai ajustar a lei da atração a nosso favor ou contra. Então, se eu quero liberdade, tudo que a gente quer é porque a gente quer se sentir melhor. E aí a pergunta que você tem que se fazer, eu quero tudo isso de Extra Top. Por que eu quero tudo isso? Como que eu vou me sentir? Essa é a pergunta que vale $1 bilhão intergalácticos. É a única pergunta que você tem que fazer se você quer realmente manifestar o que você quer. É a pergunta que a gente ensina lá no Life Circle. Anote. Como eu vou me sentir quando eu já tiver aquilo que eu quero? Quando eu tiver a liberdade financeira, eu vou me sentir preso? Não, vou me sentir livre. Então, hoje, eu preciso me sentir livre para poder essa liberdade financeira se materializar na minha vida. Quando a gente queria morar na praia, foi antes da pandemia, eu falava pro meu marido, eu quero morar na praia um dia e queria que fosse logo. E meu marido falava, mas ele viajava muito a trabalho, mas como, né? Tipo, não dá. Eu falei, universo, quero morar na praia, eu quero morar na praia. E aí, fazendo essa pergunta, usando os 2 hábitos mágicos do Life Circle, o que eu entendi? Se eu quero morar na praia e eu quero logo, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco de impaciência, eu quero as coisas pra ontem, entendeu? Quem que eu preciso ser se eu quero manifestar morar na praia? A primeira coisa era isso, me sentir, eu queria morar na praia por quê? Contato com a natureza, me sentir livre, me sentir em paz, escutar passarinho cantar. A gente morava em São Paulo num apartamento de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, depois que reformou. Queria ter mais espaço, esse desejo me veio da contração. Escassez, falta de espaço, falta de ter essa liberdade, falta de natureza. A falta me fez querer, eu quero, e morar na praia era algo que eu sempre queria. Eu quero morar na praia. E aí, em São Paulo, o que eu fazia? Como que eu vou me sentir quando eu morar na praia? Eu vou me sentir livre, eu vou me sentir em contato com a natureza. Então, como que em São Paulo, como que hoje, você vai implementar na sua rotina coisas que te deixem mais perto daquilo que você quer manifestar?
O que eu fazia? Eu descia no prédio onde a gente morava, colocava o pé na grama. Não tinha muita grama lá, área muito verde, não tinha. Uma piscina, tudo, né, tijolo e tal, e pouquinhas gramas. Mas tinha jabuticabeira ali do ladinho, né, da piscina, eu ia lá na jabuticabeira, conversava com ela, porque eu tenho esse nível de esquisitice, tá? Ia lá ter esse contato com a natureza. Eu comecei a achar formas de, no meu dia a dia, e aí outra coisa, o teu poder tá no agora. No agora, eu preciso trazer essa sensação de liberdade e de conexão com a natureza. Então, eu trabalhava, tal, tinha lá minha rotina, vou descer no agora, no hoje, não é amanhã que eu vou me sentir livre. Hoje eu vou me sentir livre, eu vou botar meu pezinho na grama, eu às vezes levava até café para tomar lá embaixo. Então, o que você pode fazer hoje, que são os gatilhos de prosperidade que eu chamo? Gatilhos de prosperidade. Quais gatilhos de prosperidade você pode colocar no seu agora para te trazer essa sensação, esse fogo no fiofó, que é essa vibe que faz você materializar? Primeiro você ajusta o vibracional, depois entra o material. Então, como que eu vou me sentir quando eu já tiver aquilo que eu quero? E aí, no caso de quem quer manifestar um monte de coisa ao mesmo tempo, foca naquilo que for mais gostoso. O que te trouxer a Redark. Quem sabe o que é a Redark? É o lado sombrio da força. Se você pegar lá Star Wars, tem um lado luz, né? A força e o Darth Vader lá. Ai, peraí que tem um bichinho aqui na minha cara. Essas duas forças, luz e sombra. Tudo que a gente quer é porque a gente não tem. Então, se eu quero, às vezes, tá? Não é regra. Às vezes vem uma resistência. Opa, mas como que eu vou ter isso? Quando vem? Ai, mas será que é possível? Essa resistência vem em forma de dúvida, de ansiedade. Como que vai ser? Quando vai ser? Isso tudo é quando a gente está introduzindo resistência, o lado sombrio da força, para os nossos desejos. E isso bloqueia. Então, pense em coisas que você perceba que tem o menos de resistência possível. Para a tua vibe já fica boa. E aí, deixa eu responder umas perguntinhas antes de passar, porque tem mais perguntas aqui, muito Etestra top, pra gente ficar mais 15 minutinhos, que tem, olha gente, tem muita coisa Etestra top, muito maravilhosa, tá, pra vocês, fiquem de olho. Fiquem de olho. A Fabi falou, te encontrei por acaso, Fabi, você é uma mística cética poderosa, por isso que você encontrou nós. Tô maratonando as lives, maratone, porque tem cada live Etestra top, inclusive com alunetes. A Cris falou, ama a causa animal. Eu também, gente. Oi, Gui, gostosura. Oi, Yasmin. Ó, eu tô subindo tudo pra ver pergunta. Deixa eu ver aqui. A Pamela... a casal DR Vibes escreveu. Pamela, posso dar um testemunho de menos de um mês? Você não faz ideia do que estávamos passando. Muita coisa mesmo. Desesperador. Aplicando o que a Ana ensina, a coisa melhorou demais. Sério, gostosura? Me conte mais, gente. Vocês não podem esconder essas coisas de mim. Quero saber tudo. Por quê? Eu faço esse trabalho por isso, gente. É por vocês. Porque por mim, eu já falei isso sempre. Pra mim foi assim, foi muito desafiador aceitar ensinar tudo isso. Porque eu tenho meus bloqueios também, tá? É isso que eu falo, eu não tenho compromisso com a perfeição. Tudo que eu ensino, eu uso. O método que eu falo, os 2 hábitos mágicos, eu faço todo dia. Mas eu não queria, eu sou uma pessoa muito reservada, tanto que é difícil eu ficar fazendo stories, mostrando, porque eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa Kardashian dentro de mim, sabe? Isso não é natural meu. Mas eu senti esse chamado e falei, deixa eu ensinar esse método. Tem muita viagem na maionese de lei da atração. Muita gente que poderia manifestar coisas incríveis e se tornar super creator da própria realidade não tá fazendo isso, porque é muita informação contraditória e muita notícia rasa, que eu chamo de shallow news. E aí, quando eu comecei a ensinar, foi muito isso. Foi de ter o feedback dos alunetes. Eu comecei a testar o meu método com eles para a lei da atração primeiro. Aí quando eu vi, eu falei, opa, esse negócio funciona, não é só comigo. Falei, deixa eu pôr, né, no mundo. E quando vocês me contam as coisas, é o que acende meu fogo do fiofó para eu fazer. É muito bom. E aí é isso, você ter esse poder de você acender o fogo do seu fiofó. Então isso é maravilhoso. A Pamela falou, como mudar isso quando está se passando... por isso que o casal respondeu para ela. Como mudar isso quando está se passando por tanta coisa ao mesmo tempo? Ando muito ansiosa. Pamela, lindona, vamos fazer uma coisa já. Que é um treino que eu quero que você leve para a vida, tá?
Ansiedade, gente, é quando a gente tá com foco no futuro que a gente não quer que aconteça. Isso é ansiedade. Tô ansioso, por quê? Porque eu tô... A ansiedade negativa, né? É quando a gente tá pensando num futuro que a gente não quer que aconteça. Primeira coisa que a gente faz, treino da respira. Sempre que você se pegar a cabeça ali louca, respira. A respiração te ajuda a trazer pro presente. E aí, meu amor, eu já vou te falar uma coisa importante. Aqui no Instagram da Escola Ita Astral tem o rituário. O rituário é meu método, é um dos hábitos. Muito poderoso, ele é um hábito esquisito, tá? Pra quem nunca meditou na vida, a pessoa vai falar, nossa, isso é muito esquisito. Vai dar até vergonha de fazer no começo. Mas insista. Tem de graça, manda mensagem pra gente manda pra você. O rituário que eu batizei, rituário despirocafunês. Despirocar, fazer a louca com mindfulness. Mindfulness é uma técnica de atenção plena, tem milhares de estudos como a mindfulness ajuda o nosso cérebro, inclusive a ansiedade. Então, a primeira coisa para você é você botar essa ansiedade no lugar dela. Só que quando ela pegou tração, aí entra a parte mística com a parte cética. Quando pega tração, pela lei da atração, eu tô ansioso, entrei numa ansiedade, eu começo a sentir mais ansiedade. Você precisa interromper esse fluxo de ansiedade. Quando você fizer esse rituário, você vai movimentar teu corpo, a cabeça, é isso, a mente acelera muito e a gente começa a pensar um futuro que a gente não quer, porque a gente não dá passagem para as coisas que a gente sente. A gente é uma sociedade analfabeta emocional. Ou alguém aqui teve, só se é mais novinho, porque o povo da minha época vintage, ou o povo aí dos 35 em diante, ninguém teve educação emocional na escola, né? Se alguém é mais novinho e teve, me conte, porque até hoje, a não ser as escolas com metodologias mais fora da caixa, não se ensina educação emocional. Então a gente é uma sociedade muito do cabeção, muito mental, e quando a gente sente qualquer coisa, a gente ainda acha que é errado. Eu senti raiva, eu senti inveja, eu senti tristeza, é errado, a gente abafa, a mente começa a acelerar. Quando você faz esse rituário, lindona, você vai movimentar no corpo, ele é divertido, ele é esquisito. A primeira vez que uma alunete minha fez, ela falou, Ana, foi um misto assim, nossa, o que eu tô fazendo esse negócio? Ele é muito esquisito, mas é muito divertido. E aí ela foi que foi. Então, é algo que é diferente, tá? É diferente de hábitos que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado a fazer o quê? Ficar scrollando no telefone. Isso pra gente é normal. Mas pensa se fosse há 20 anos atrás, quando não existia celular, e alguém ficasse com um trumbisco na mão fazendo isso aqui. Todo mundo ia achar esquisito, porque ninguém fazia isso. Hoje em dia, como todo mundo faz, é normal. Então, faça do rituário, que é algo esquisito, ser o seu normal. Porque vai mudar a tua cachola. É o início do início, tá? Assim, pra quem quer realmente transmutar a vibe, ele é super importante. Então, Pamela, faz que vai te ajudar. Se você for alunete, meu amor, aí você vai, se joga no grupo lá do telefone, que a gente tá sempre lá ajudando. A Cris falou, fui a minha maior inimiga antes de me tornar alunete. Muito bem, Cristiane Jesus. Maravilhosa, já vi teus, já tenho print seus. Maravilhosa, meu amor, parabéns. É isso, a gente precisa ser amigo nosso, né? A gente precisa começar a se tratar com amor, com gentileza, com cuidado. Quando a gente olhar pra nós, que a gente fala, nossa, eu tô ansioso, ao invés da gente brigar com a gente que a gente tá ansioso, peraí, deixa eu olhar aqui. O que essa ansiedade quer me dizer? Eu tô com foco em coisa que eu não quero. Tá, deixa eu... Sempre, gente, eu não acredito, tá? Como eu fiz um processo de cura meu muito profundo, teve que ser muito pelo amor. Então, eu não acredito nessa coisa da gente se chicotear e a gente achar que tem alguma coisa errada e que a gente tem que se esforçar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um processo muito amoroso. Da gente se olhar com amor, da gente se cuidar, como a gente olha para alguém ou para alguma coisa que a gente ama. Sabe assim? Você cuida, né? Você trata com carinho. Esse carinho com a gente, a energia que isso tem, a frequência que tem é muito alta. Então essa coisa de tem que ralar, que é essa cultura do estresse, né? Você tem que ralar, você tem que correr atrás. As pessoas estão beirando o burnout, que é o estresse crônico pelo trabalho, pifando, porque elas estão, só se chicoteando. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ser o nosso melhor amigo. É pelo amor.
Não é pelo chicote. E amor é muito isso. A gente se amar muitas vezes é fazer coisas esquisitas, né? Nossa, quando eu comecei a fazer, eu criei o rituário, que é esse método poderoso, porque eu entendi, estudando muito a fundo artigos científicos, que a meditação, naquela época, lá em 2008, quando eu estava muito doente, a meditação ia ter que ser um hábito na minha vida. E eu odiei meditar. Eu achei a meditação uó. E aí eu comecei a desenvolver o método rituário, porque eu entendi que eu ia ter que dar um jeito daquilo funcionar pra mim. Então, se amar é muito isso, é ter clareza. Opa, peraí. Quais são os hábitos aqui que eu preciso colocar no meu dia que vão me trazer qualidade de vida e que muitas vezes eu resisto porque eu tô acostumado a me deixar de lado? Isso é uma pergunta importante para quem quer atrair coisas e ter extra top se fazer. A Isa falou, adoro quando você dá exemplos da sua vida. Eu também moro num apartamento pequeno em São Paulo, quero mudar pra uma casa maior, só que no meio das montanhas. Isa, então tá vendo? Por isso que eu tive dificuldade de fazer esse trabalho. Porque eu dou exemplo da minha vida, não é confortável pra mim, mas eu dou porque eu sei que ajuda. Então, lindona, começa agora já. O que você pode fazer em São Paulo e no teu próprio prédio que te traga essa sensação de liberdade? De conexão, sabe? E hoje em dia, gente, as redes sociais, elas podem ajudar muito a gente no processo. É só a gente saber o que eu posso ficar olhando na rede social que me ajuda. Sabe? Que acende o fogo do meu fiofó, ao invés da gente ficar olhando as coisas que apaga, né? Não pode apagar. Magali quer ser alunete. Venha, meu amor, venha para o mundo etastral que você vai amar e vai ser muito bom ter você. Vai ser muito bom. O rituário aqui em casa também fica rodando direto. Ó, a Cris fez uma pergunta ótima. E quando a ansiedade vem e não sabemos a causa? Muitas vezes, gente, quando a gente tá sentindo coisas, a gente tem os padrões, né? A gente foi tão acostumado, muitas vezes, não tô falando isso pra todo mundo, pra cada um é de um jeito. Por isso que cada um tem que se conhecer a fundo e perceber. Muitas vezes a gente foi acostumado a viver nesse medo do futuro. A ansiedade tem muito a ver com isso. A ansiedade é a gente projetar no futuro o que a gente não quer que aconteça. É um medo do futuro. A ansiedade é isso. Opa, vai dar alguma merda. Em algum momento. Eu senti isso, por exemplo, quando eu manifestei a casa. A gente já estava morando na casa, meu marido e eu, aquela coisa toda. E vira e mexe eu pegava uns pensamentos. Graças ao treino SPY, que faz parte da metodologia, eu pegava uns pensamentos assim. Mas e se acontecer alguma coisa? Se fosse antigamente, eu não ia estar alerta, eu não ia perceber. E aí eu ia achar que eu estava ficando ansiosa do nada. Então, muitas vezes, a gente tem esses padrões de pensamento, são os pensamentos escondidos, né, que são chamados de crenças, que estão rodando ali, que a gente não percebe, que ficam causando sensações. Por isso que o pensamento racional em si, ele não tem muito poder. São esses pensamentos do subconsciente, que são as crenças. Essas visões de mundo que a gente tem. Se a gente tem esse pensamento de que, eu tô bem, mas alguma coisa vai acontecer. Eu tô bem, mas fulano não tá. E é errado eu tá bem porque o fulano não tá. Às vezes a gente tem esses pensamentos, só que a gente não percebe. Porque é tão automático e eles causam essa sensação de ansiedade. Então, lindona, é começar cada vez mais e você vai perceber. Por isso que eu falo muito de treino. Quanto mais próxima de você tiver, quanto mais os 4 T's você fizer, treino SPY, treino TOF, treino da rede, treino do ponto, e isso é algo que você tem no Life Circle, quanto mais você treinar, você vai começar a pegar o que tá te causando ansiedade. Ela não vem do nada, gente. Nada vem do nada, é isso que a gente tem que entender. E quanto mais próximo a gente tá da gente, mais a gente consegue perceber. Entendi, eu botei o foco nisso aqui. Às vezes, por exemplo, um exemplo besta. Às vezes é um filme que você viu, uma série que você viu, que disparou velhos gatilhos lá, velhas crenças que estavam desativadas, ativou e você nem reparou. E como que a gente fica bom de reparar? Quanto mais a gente se cuida. 4 T's, que é treino SPY, treino da rede, treino TOF, treino do ponto e os rituários. Você vai começar a perceber. Hoje em dia, pra mim, é muito impressionante. Não passa nada. Eu sei de tudo. Tanto que quando eu contrato ajuda, assim, que nem contratei o Rafa, que inclusive foi alunete, o Rafa é hipnólogo e psicólogo. Quando eu contrato ajuda para questões pontuais, eu já sei o que está acontecendo. A pessoa não me fala nada de novo. Porque eu tô tão próxima de mim que eu sei. Eu sou a pessoa que mais sei de mim. Por quê? Eu sou, né? Foi do nada isso. Eu treinei.
Treino SPY, treino da rede, treino TOF, treino do ponto, rituários. E esse treino faz a gente ficar tão perto da gente que a gente começa a pegar na nossa cachola assim, ó. Então começa a prestar atenção. O que te causa ansiedade, mas mais que isso, o que a gente quer agora? A gente quer trazer a tranquilidade, a gente quer trazer a confiança. Quais são as coisas que você pode focar para te trazer essa confiança, para te trazer essa paz? Então começa a fazer isso que você vai ver. Vai ficar muito claro com o tempo. Só que mais é melhor que isso, gente, porque muitas vezes a gente tem tendência a daí ficar focando nas merda, né? Ai, agora eu tenho que ficar de Sherlock Holmes, de crença tóxica, de crença limitante, e não tem. Tá? Crença é um hábito de pensamento que a gente ativa ou a gente desativa. Como que a gente ativa ou desativa? Com o nosso foco. Então, o que eu quero que vocês façam? Um inventário, listas que eu faço. Eu já tenho várias listas que eu faço. Lista Magic, lista A, listas para você ter isso à mão. Coisas que acendem o fogo do seu fiofó. Gatilhos de prosperidade que eu já falei anteriormente. Por quê? Aí quando você se pegar, opa, peraí, eu tô sentindo, tô meio denso. Aonde eu consigo colocar o meu foco que vai me ajudar a transmutar essa densidade? Então, tudo é uma questão de foco. E quando você precisar, lembrar do teu guru interior. Teu melhor guru tá em tu. Quando for algo que precisa vir à tona, é essa confiança. Meu guru interior, se tem alguma coisa aqui que precisa vir à tona, você vai me mostrar. Tô de boa, confio em você. Quem não sabe da minha história, eu sou uma pessoa que sofri 11 anos de abusos psicológicos e até sexuais do meu próprio pai. Minha mãe me negligenciou. Então você imagina o tanto de trauma, de crença tóxica, de escassez de amor, de dinheiro, porque em casa era vira e mexe, era uma guerra por causa de dinheiro. Dinheiro era a fonte do estresse. Então eu cresci, além de ter tido muito trauma, na escassez de tudo que você possa imaginar. Pra mim, eu lembro que quando eu tava no meu processo de cura, veio vários traumas à tona, várias situações traumáticas à tona, mas eu lembro que teve um negócio que na época eu falei pra minha terapeuta, eu falei, nossa, eu sinto que eu tenho um trauma muito grande aqui, só que eu tô sentindo que ele não vai vir à tona. E é isso, a mente ela é muito maravilhosa. Às vezes ela protege a gente justamente porque você não vai aguentar o impacto. E aí minha terapeuta falou, tudo bem, vamos continuar o processo. Fazendo o processo terapêutico, fazendo o rituário, que foi na época que eu estava desenvolvendo o rituário. O que aconteceu? Teve um dia que eu tive uma catarse. Se você me falar, Ana, por que foi? Não sei. Só que eu sei que tem a ver com esse trauma que eu tive que eu nem lembrava. Ele não precisou vir à tona para ser transmutado. Então a gente pensar isso. Nosso guru interior, gente, a gente tem um time invisível 24 horas na nossa causa e a gente tem dentro da gente conexão direta com essa energia que cria mundos que eu chamo de guru interior. Teu guru interior, se você começar a estreitar essa relação, e chame do que quiser. Para algumas pessoas, ai não, guru interior eu não gosto desse termo. Chame do que quiser. Eu maior, abacatinho, o que você achar, dê um nome que te faça bem. Quando você estreita essa relação, você começa a pedir ajuda. Ó, se essa ansiedade tá aqui porque tem alguma coisa que precisa vir à tona, tô aberta para que venha. Se não, vou começar a focar aqui em coisas que acendem o fogo no meu fiofó e aí eu já vou me sentir melhor. Então você vai trazendo esse teu foco e se abrindo ao mesmo tempo, porque às vezes realmente é alguma coisa que precisa vir à tona. E tudo bem. É você lembrar isso, gente. Todo mundo, a gente tem, às vezes a gente fica buscando lá fora, né? Alguém me fala o que fazer e busca em religião. Eu sei porque eu fiz muito isso. Eu buscava em vários líderes religiosos, gurus e terapeutas, todo mundo. Alguém me ajuda. E a principal ajuda está dentro da gente. E quando a gente aquieta, a gente acessa. É só que precisa sair disso aqui. Por isso que eu falo muito do rituário. Alterar o estado de consciência para sair disso daqui. Ketati Franquito. Oscilo demais. Tem dias que foco em como vou me sentir se é nas bênçãos, mas tem dias que foco em tudo de ruim. Treinar o foco. Treinar o foco, gente. Por isso que é um treino. Não é só você que faz isso, gente. A gente tem uma coisa que é o estresse do mal. Estresse do mal é fisiológico. O estresse do mal, o que ele faz? Ele faz o nosso corpo de uma forma bem resumida, tá? Vomitar o cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele bagunça a nossa bioquímica, o nosso corpinho, o nosso cérebro entra num outro estado. Então, quando a gente não tem essa educação emocional, quando a gente não cuida,
não faz a gestão de estresse no dia a dia. Por isso que eu falo muito do se cuidar para prosperar. O que acontece? Ameaça à sobrevivência. Hoje em dia, o que é ameaça à sobrevivência? Muitas vezes um boleto. Boleto vem, eu tinha isso. Eu já tive ataque de pânico. Literalmente falando, pânico, vendo a minha conta bancária. Muita gente tem ansiedade financeira. Por quê? Porque é como se fosse uma ameaça à sobrevivência. O teu corpo entende assim. Na época dos nossos ancestrais, era o tigre, era o mamute, eram bichos que ameaçavam a sobrevivência. Hoje em dia, muitas vezes, para o cérebro, é o boleto. O cérebro não veio, ele aperta o botão de alarme, socorro. Teu corpo vomita cortisol e aí você sente nervoso, estresse e você fica achando que eu não consigo manter pensamento positivo e o foco. Não é culpa sua. É você entender que tem um processo que acontece no teu cérebro, só que você hoje entendendo isso, o que você precisa fazer? Se cuidar para fazer gestão de estresse. E aí você vai conseguir cada vez mais manter o teu foco naquilo que faz bem. Por isso que eu falo de treino. Não tem, gente, a gente muitas vezes fica atrás de técnica, e claro, eu sei, eu já fiz isso também. Técnica para resolver. A técnica, às vezes, você até vai manifestar. Não tô falando que não vai. Eu já manifestei, quando eu ainda não usava o meu método para a lei da atração, manifestava. Só que não é sustentável. Por quê? Porque você sempre vai querer coisas diferentes. Era o que a gente estava falando no início da live. E se você não entende que, para eu ficar bom em ter domínio da minha vibe e das coisas que eu atraio, eu preciso entender como isso aqui funciona. Aí entra a parte cética. Por isso que a gente é místico cético. A parte cética tem estresse do mal. Todo mundo tem. Burnout, que é o estresse crônico pelo trabalho, entrou como doença do trabalho, acho que em 2022, que a Organização Mundial da Saúde incluiu como doença do trabalho. Por quê? Porque é um monte de gente adoecendo por causa do estresse. Existe, é o mal da vida moderna. O que eu tenho que fazer, então? É como se fosse, a analogia que eu gosto para ficar claro, é como se fosse o bafo cacholau. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a escovar o dente, a cuidar da saúde bucal ao longo do dia para não ficar com bafão e para o dente não ficar podre e cair, a nossa cachola é a mesma coisa. A gente precisa ter ao longo do dia hábitos, autocuidado para tirar o bafo, que é o estresse do mal causa. O estresse ele é maravilhoso quando ele não passa do ponto. Como que a gente regula esse estresse? A gente tem esse poder. Só que ninguém ensina. É por isso que muita gente fala, Ana, um monte de gente, educação emocional zero. É isso. Muita gente que conhece o trabalho da Escola Astral fala, isso é de utilidade pública. Por quê? É um negócio que a gente está falando que tem toda uma parte mística. Por que seria de utilidade pública? Porque eu trago a parte da ciência. Como a nossa cachola funciona. Ninguém ensina, gente. A gente não... A educação básica. Precisa ter educação financeira. E não estou falando que não precisa, é importante. Educação nutricional é importante também. Precisa ter educação empreendedora. Precisa, só que antes de tudo, qual que é a base para qualquer humanoide viver bem na Terra? Entender como isso aqui funciona. Entender que eu tenho estresse, que não adianta eu ficar me chicoteando que eu não consigo. Não consigo manter a vibe boa. Mas é óbvio. Você não entende como isso aqui... É pulando etapa. É isso que muita gente que ensina a lei da atração faz, que é pular etapa. Então a primeira coisa é respire, não pire. Tudo bem que eu sou só um humanoide, que eu tenho uma cachola que ela vai pro negativo. Aí entra o meu muso aqui, que eu amo, o Dr. Rick Hansen, tem vários livros, tem livro em português, tá? PhD, neurocientista, tem um trabalho de mindfulness fantástico. E ele fala, o cérebro é um teflon para as experiências positivas e um velcro para as experiências negativas. O que ele quer dizer com isso? As coisas boas a cachola vai deixar pra lá. As coisas ruins ela vai pegar. Por quê? Porque a nossa cachola foi feita pra gente sobreviver, não pra gente ser feliz. Por isso que a gente tem que treinar. Se cuidar pra derreter o estresse do mal. Que é isso que eu falo, de escovar a cachola. Treinar o nosso foco. É outro jeito de viver, meu povo. É outro jeito de viver. É um jeito de viver muito poderoso, tá? É um jeito de viver onde a gente realmente tá com, assim... A gente tá, é piloto da nossa nave, sabe assim? E você passa e dá tchau pra nave mãe. Oi, nave mãe, tô pilotando minha nave. Então é outro jeito de viver, é muito importante, gente. É muito importante. Eu vou responder mais uma perguntinha que eu vi aqui. O que o Lucas falou aqui? Sherlock Ayane. Sherlock Ayane, é isso aí. Porque a gente às vezes entra na pira. Tá? E eu não quero que vocês entrem nisso. Eu tinha terapeuta que fazia isso. A pessoa entrar na pira, você tem que ficar escarafunchando crença e não vai ter fim.
Vocês entendem isso, que não tem fim? É crença tóxica e crença top. Foca na crença top, que aí ela desativa a crença tóxica, tá? Ó, deixa eu ver aqui. A madrasta bem resolvida, pagamento das contas ainda é tenso. Vá se cuidando que vai chegar um momento em que não vai ser, tá? Ó, o rituário me ajuda bastante. Sigo firme nos estudos, isso. Apesar de saber que ainda tô no processo, já evoluí. Maravilhosa. Essa é a atitude. Estou no processo. Você vai ficar boa. Ô, lindona, me fala. Madrasta bem resolvida. Se é alunete do Life Circle, se você for, vai lá no grupo depois, porque daí a gente faz uma troca poderosa lá. Vou responder aqui pergunta que tem aqui pra gente encerrar, porque eu vou ocupar meu signo. Eu começo a falar, não paro mais. Não paro mais. Ó, tem bastante pergunta. Existe, ó, isso aqui é interessante. Existe lei de repulsão, mentalizar o que queremos afastar? Não existe, gente. Lei da atração só existe inclusão. Só existe inclusão. E aí entra a parte mística e a parte cética. Inclusão é o quê? Se eu tô falando que eu não quero ficar doente, eu tô com foco na doença. Se eu tô falando, e aí entra uma coisa do método Life Circle que é muito poderoso, que é a moeda da atração. Muitas vezes a gente acha que a gente está falando, todo assunto é dois assuntos. O que a gente quer e a falta do que a gente quer. O desejo e o medo de não conseguir. Às vezes a gente acha que a gente está ativando o que a gente quer. Esbalama aí. Eu sou um milionário de sucesso, o dinheiro entra na minha vida com facilidade. Eu acho que eu estou ativando o que eu quero, só que se eu não estou próximo de mim, se eu não percebo o que eu sinto, eu estou ativando a falta. Então, por isso que essa história de ficar fazendo afirmação, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa perceber se aquilo realmente acende o fogo do nosso fiofó ou se aquilo, de alguma maneira, joga areia. Então, às vezes, como que eu vou saber, Ana? Aí entra toda a metodologia, você se cuidar para prosperar, você tá próximo de você se conhecer a fundo. Por isso que não é muito comum fazer a técnica certa na hora errada. Eu já fiz muito isso. Porque a gente não entende que todo assunto é dois assuntos. Então, é o que eu quero e a falta do que eu quero. Se eu tô focando no... eu tô focando no que eu quero, só que eu sinto uma resistência, vem uma dúvida, vem uma ansiedade. Quando vai vir? Por que não veio? Eu estou, na verdade, ativando a falta. Então, sempre o nosso termômetro é o fogo no fiofó. É aquilo que eu tô sentindo. Então é isso que precisa prestar atenção. A parte cética, uma das regras da mente, né, quando a gente estuda hipnose, que a gente vai a fundo, uma das regras da mente é não tem exclusão. Como o subconsciente funciona, é a mesma coisa. Por isso que a gente sempre traz frases afirmativas. Ou perguntas, né, as afirmações, as perguntas que geram um foco naquilo que a gente quer e não no que a gente não quer. Não tem como eu falar, eu não quero mais não quero mais doença, não quero mais morar no apartamento de 50 metros quadrados. Eu tô incluindo o quê? Através do meu foco, venha mais disso que eu não quero. Então é sempre se perguntar, o que eu tô ativando aqui? Quando eu tô fazendo, para quem gosta de fazer técnica para a lei da atração, preste atenção. Quando eu estou fazendo isso aqui, seja Ho'oponopono, seja afirmação, seja mantra, seja visualização, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou realmente me sentindo bem? Eu estou realmente acreditando que isso tá na minha experiência? Ou eu estou, será que vai entrar? Quando vem? Por que não veio? Presta atenção nisso. Então não tem, excelente pergunta, amei. Não tem lei da exclusão, é só inclusão. E aí, vamos ver aqui, ó. Tem um monte de pergunta. Pergunta que é muito comum. Como lidar com a sensação de que tá demorando? Faço a minha parte, mas tá travada. Gente, aí aqui eu já vou... Vamos lá. Estou falando de um lugar de muito amor, tá? Não tá fazendo sua parte. Não tá. Tá fazendo, não. Por quê? Porque se tivesse fazendo a sua parte, você não ia estar notando a falta. Você não ia estar com o foco no placar. A lei da atração, gente, é isso. É uma frase que eu amo. Quanto mais cedo eu for feliz sem, mais cedo eu serei feliz com. E isso não é positividade tóxica de fingir que tá tudo bem.
Se eu tô fazendo a minha parte, treino SPY, por exemplo, o que é o treino SPY? Eu tô prestando atenção, a gente fez já live falando do treino SPY. No workshop Cachola Gran também, que tem de graça, a gente fala do treino SPY. Se eu tô prestando atenção no que tá passando na minha cachola, a hora que eu vejo a minha cachola focando na falta, por que não veio, quando vai vir, o que eu tô fazendo? Eu tô me causando ansiedade, medo, frustração, eu tô jogando na parede invisível da lei da atração as bolinhas da ansiedade, do medo, da frustração. O que vai voltar pra mim? Ansiedade, medo, frustração. Tô repelindo o que eu quero. Então, se eu tô prestando atenção no placar, por isso que a gente fala muito, né, na escola astral, é a jornada. Não é o destino final. Quanto mais eu tiver, teu poder tá no agora. Se no agora, hoje, por isso que eu trouxe os gatilhos de prosperidade no início. Se eu tô hoje acendendo o fogo do meu fiofó, momento a momento ali, treinando o meu foco, eu tô bem. Eu não vou estar focando na falta. Ah, por que não veio? Quando eu contei a história da casa, eu tava em São Paulo, eu descia, punha o pé na grama, eu não tava... Ô, universo, meu filho, cadê? Cadê que eu não morei na praia ainda? Quando eu me via na impaciência, tirava o foco. Então, quando você perceber que eu tô na impaciência porque eu quero não tá vindo, Life Circle, o que a gente faz? A gente não foca no que a gente quer, que não tá vindo. Porque está me causando resistência, tá me causando ansiedade, tá me causando frustração e eu vou atrair mais, eu tô espantando o que eu quero. Eu vou atrair mais sinal de que a coisa não vai vir. Então precisa começar a perceber isso. Se eu tô fazendo a minha parte, e que todos vocês levem isso pra vida. Que é o quê? Se cuidar para prosperar. Se eu tô fazendo os rituários, se eu tô fazendo os testes, se eu tô me cuidando, eu não tô com o foco que não veio. Porque a hora que treino SPY, a hora que eu percebo a minha mente indo para esse lugar, treino TOF, eu tiro o foco. Então, olha como a gente... E essa pergunta, amo essa pergunta, porque isso, todo mundo em algum momento vai viver isso ou já viveu. Por isso que eu falo, tudo que eu ensino, eu faço. Vira e mexe, eu me pego quando eu quero manifestar alguma coisa... Eu tenho a impaciência que me domina. Eu sou essa pessoa que é capaz. Eu tenho esse... Por isso que eu entendo tão bem. Porque eu sou essa pessoa, eu não sou a pessoa zen. Então... Eu sou essa pessoa que fica... Ai, mas cadê? E aí, por isso que as coisas pra mim demoram mais. Esse computador, por exemplo, eu demorei 10 anos pra manifestar. A Marcela, que mandou vídeo pra gente, a tia Má maravilhosa, que foi até já pro Masterchef... Ela manifestou um computador tipo esse aqui em 15 dias. Por quê? Porque ela seguiu a metodologia certinha e não ficou introduzindo resistência. Quando eu percebo que eu tô na impaciência, tiro o foco, eu não vou nem pensar no que eu quero. Eu sou muito essa pessoa que eu evito pensar no que eu quero. Porque eu tendo a ir pra ansiedade. Quando vem por que não vê, cadê? Então, faz que nem eu. Use o Life Circle. Life Circle é isso. Se eu tô introduzindo resistência ao que eu quero, eu vou pensar em outra coisa que já tá ótimo. Isso é fazer a sua parte. Só que aí entra aquilo, aí para completar a live, entra aquilo que a gente tava falando no início. Eu preciso aposentar a minha controlaiane. Eu acho que é controlando as coisas que eu vou manifestar, que eu tenho que focar, que eu tenho que ficar. E não é. Eu tenho que acender o fogo do meu fiofó, eu tenho que me sentir bem. Apesar das coisas estarem como estão, apesar de eu ainda não estar aqui na minha experiência. É trazer essa confiança. Pode não estar, mas está vindo. Já está na caixinha do correio intergaláctico. Eu, por exemplo, comprei um fone de ouvido que atrasou. Aí o moço, eu tô olhando lá, mandou um negócio de rastreamento, saiu de São Paulo para Fortaleza. Falei, bom, eu acho que eles erraram, mas assim, eu sei que o negócio tá vindo. Foi para Fortaleza, tava dando uma volta pelo Brasil. Em algum momento chega. É trazer isso para as coisas que a gente quer. Em algum momento vai vir. Em algum momento vai vir. Então, é isso aí. Focar mais no processo e menos no resultado. Os avanços devem ser sentidos por menores que sejam. É exatamente isso. Casal DR Vibes, quero te dar um abraço. É isso. É agora. É a gente celebrar os avanços. E o que é o avanço? O meu fogo do fiofó acendeu. Meu fogo do fiofó acendeu, que bom. Outra pergunta, vou responder mais 2 perguntas pra gente encerrar, tá? Eu quero acreditar, mas não consigo. O que eu faço? Eu manifestei as 2 coisas que eu mais queria na minha vida, eu não acreditava. O que você faz? O método certo. É por isso que eu ensino tudo isso.
Porque tem muita gente que fala que você tem que acreditar 1000%. Isso não é verdade. Não foi pra mim, tá? Eu queria me curar, não acreditava que ia ser possível. Os médicos falavam que não tinha cura, só controle. Me curei. E depois, pra manifestar a casa milionária dos sonhos, que tinha que comprar à vista, a gente não tinha dinheiro. Eu não acreditava nunca que ia ser possível e manifestei mesmo assim. É esse jogo de foco de contornar a resistência. Então, se você percebe que eu quero uma coisa que eu não acredito, não põe o foco nisso. A live, eu acho que da semana passada a gente falou disso, que eu trouxe os 3 tipos de creators que vai te ajudar a entender. Opa, peraí, se eu não tô acreditando, não é a hora de focar nisso. Lembra isso, gente? O universo já te deu tudo que você quer. O que é o meu papel? Eu tenho que me sentir bem. Se eu pensar no que eu quero não tá me fazendo bem, eu fico com medo, porque é difícil. Não é a hora de pensar no que eu quero. É a gente sair dessas shallow news, as notícias rasas, que fazem a gente ficar com foco em coisa que tá bagunçando a nossa vibe. E aí é muito confiar justamente isso no processo. Outra pergunta que veio. Um psiquiatra me diagnosticou com TAG. TAG, para quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada. Esses cursos são para mim? Não. Por quê? Então a lei da atração não funciona para mim. Não tem nada a ver. Por que não é? Porque a gente trabalha, gente, um dos hábitos é o rituário. O rituário tem mindfulness, meditação e visualização. Técnicas que tem vários estudos que mostram para pessoa que tem TAG, para pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, para pessoa que tem depressão grave, esse tipo de técnica, se você não fizer com terapeuta, com acompanhamento terapêutico, eles podem trazer à tona questões ali que justamente causaram esse transtorno e você precisa de ajuda para transmutar. A gente não dá ajuda terapêutica. Então, assim, melhore, meu amor, eu tenho certeza que você vai melhorar. Melhore, faça sua terapia, olha para essa situação como a chance de você aprender mais sobre você, e a hora que você melhorar, que você falar, não, melhorei, aí venha para Eta Astral, porque daí vai ser ótimo. Ou faça com acompanhamento terapêutico. Eu tenho alguns alunetes que às vezes falam com o terapeuta, então vi esse curso aqui, quero fazer. Não é curso, tá? A gente fala curso por força de expressão. É um desafio, Life Circle é desafio, é prático, é se cuidar. E aí a pessoa faz com acompanhamento terapêutico, aí beleza. Tem várias perguntas muito boas, tá? Eu vou responder, porque eu tô com fogo no fiofó. Eu preciso ir, mas eu tô sentindo que é pra responder. Vamos lá, Navimai, vamos lá, minha filha. Como praticar a lei da atração mesmo em trânsito e aspectos astrológicos desafiantes? Lembre uma coisa muito importante. O principal astro que comanda todos os outros é você. Você é o principal astro na sua vida. Agora, o que acontece? Se eu acreditar, tudo é uma questão de crença. Crer pra ver. Aí entra outro livro que eu amo, da Biologia da Crença, que tem em português também. Para quem quer entender mais sobre crença, é do PhD, Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença, tem em português. Esse cara é um pesquisador de Stanford, um cara maravilhoso. Se eu acredito que a minha vida está uma merda, ou que as coisas não estão fluindo como eu gostaria, por causa dos astros, o que eu tô fazendo? Realmente, quando tiver trânsitos astrológicos desafiantes, eu também vou sentir o desafio, porque eu acredito nisso. Se eu acredito que eu não prospero porque eu não falo com a minha mãe e com o meu pai, o que vai acontecer? Eu não vou prosperar porque eu acredito que para prosperar eu tenho que falar com a minha mãe e com o meu pai. Se eu acredito, tudo é crer pra ver, gente, ao contrário do que a gente aprendeu. E aí esse livro do Dr. Bruce Lipton ajuda a entender. Astrologia eu amo, tá? Já fiz meu mapa várias vezes, adoro o mapa astral. Para autoconhecimento. Não esse determinismo de que é isso e porque tá escrito nas estrelas. Isso eu não acredito. Então a lei da atração, a primeira coisa que a gente tem que entender para quem quer ficar bom nessa coisa de criar realidade é acreditar que eu crio a minha realidade. Independente, por exemplo, no meu caso, eu vim da pior infância do mundo. Eu sofri 11 anos de abusos psicológicos e até sexuais do meu próprio pai. A minha mãe me negligenciou. O que eu escutava muito de médicos, de terapeutas, de psicólogos? Com a infância que você teve, vai ser impossível realmente você viver uma vida normal. Isso que você tem não tem cura, é só controle.
Se eu acreditasse neles, eu não estava aqui hoje. Eu tentei suicídio com 18 anos e depois, em 2008, foi quando eu comecei a desenvolver esse método, porque eu estava à beira do suicídio de novo. Então, muito cuidado com as coisas que vocês decidem acreditar. Acredite em coisas que te tragam seu poder. Quando eu acredito que algo de fora está me bloqueando de conseguir as coisas que eu quero, eu estou dando o meu poder para algo de fora. Eu não estou sendo creator. Eu estou me colocando no mundo como uma vítima, seja dos astros, seja dos móveis da sala, seja do que for. Algo de fora me impede de viver a vida que eu quero. Se eu quero ser creator, se eu entendi que eu estou aqui na Terra de passagem, eu tenho uma vida que eu posso criar. A qualquer momento eu posso começar a criar coisas que eu quero, que acende fogo no meu fiofó. O que eu preciso fazer? Aí entra a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu bem-estar. Eu sou responsável pelas coisas que eu acredito. Então vamos acreditar em coisas melhores. Em coisas que tragam o nosso poder. E usar a astrologia e todas essas ferramentas ET Estratop que tem por aí para o que elas realmente são. Ferramentas de autoconhecimento. A astrologia me ajudou, por exemplo, a trazer à tona os abusos que eu tinha sofrido do meu pai. A astrologia na minha vida foi... Eu participei do podcast da We Mystic Brasil, eu não sei se vocês conhecem, tá até aí no feed. Com a Vivi é apresentadora, a Vivi é astróloga. E a Vivi tava falando sobre isso, né? A questão do... Eu falei pra ela, poxa, a astrologia pra mim foi maravilhoso. A Vivi tava meio assim, é muito esse determinismo, não tá me acendendo mais o fogo no fiofó pra astrologia. Mas tem a astrologia maravilhosa, que é essa bula do humano, que é pra gente se conhecer mais a fundo. Então vamos acreditar em coisas melhores. Você tem o poder. E aí tem aquela frase da Marianne Williamson, que eu não sei exatamente como é, mas que ela fala uma coisa muito poderosa, que é o que a gente mais teme não é a nossa sombra, é a nossa luz. A gente tem medo do tão poderoso que a gente é. E aí a gente fica acreditando em coisas que não ajudam a gente, porque a gente tem medo de assumir o nosso poder. A gente tem muito poder. E eu falo isso porque eu fui a pessoa que, assim... Todo o meu histórico de vida realmente não era pra eu estar aqui hoje. Me falaram que as coisas que eu queria eram impossíveis. E se eu acreditasse médicos PhD, cheio de diploma na parede, psicólogos PhD, se eu acreditasse neles, na ciência da época, a ciência está se atualizando o tempo todo. Um bom cientista, ele está sempre com a cabeça aberta, porque ele sabe que um estudo de ontem, hoje já mudou. Quem é muito com a cabeça fechada não tem essa visão científica que muitos falam, é ciência. Não, a ciência está aberta, porque a ciência está sempre, tirando a ciência exata da matemática, todas as outras elas estão abertas porque sempre estão vindo novas teorias que vão ser comprovadas e depois talvez não sejam comprovadas, mas vão evoluir. Então essa abertura para a gente realmente olhar a vida com esses olhos de creator, o que eu quero acreditar? O que vai me ajudar? E aí é isso, se você me falar, não, Ana, me ajuda a acreditar nisso, ótimo, você faz você, sabe assim, não tem certo e errado. Só que aqui na Escola Eta Astral, nunca que eu vou deixar os alunetes, por exemplo, ficarem culpando Mercúrio retrógrado, nunca. Nunca, jamais em tempo algum. Nunca que eu vou deixar ficar culpando a posição da cama que dorme, ou é porque eu tenho, minha mãe é narcisista, eu não falo com elas há anos e por isso que eu não prospero, porque tem uma terapia aí que fala que eu tenho que falar com ela para prosperar. Isso não é fato. Isso é crença. Crença é algo que eu acredito se eu quiser ou não. Então, se é algo que eu acredito se eu quiser ou não, eu vou acreditar em coisas que me ajudem a ter o meu poder. As coisas que eu tenho poder. Aí entra a autorresponsabilidade. O que me traz meu poder? E é isso que eu quero para vocês, que vocês assumam o poder de vocês. Mas assumam assim muito. Demais, sabe? Assuma todo o poder. E tudo que vocês perceberem, teve uma outra pergunta aqui muito importante. Aqui o resultado foi financeiro, a conversão da minha esposa, porque a vibe dela derrubava a minha, era tenso. Ó, muito interessante, quando o casal se... Esse é o poder do desejo, gente. Quando a gente quer melhorar de vida, quando a gente tem um desejo muito grande, e a gente vai se alinhando com esse desejo, não importa o que tá rolando lá fora. As coisas conspiram a nosso favor e a gente começa a conspirar também e tudo se alinha.
Esse é o nosso poder. É muito poderoso. Ó, vamos... Tinha uma outra pergunta que eu tinha visto aqui, que é parecida. A mesma coisa. Ataque espiritual. Nunca ouvi falar no âmbito da lei da atração sobre os ataques espirituais. Qual a sua perspectiva? Não tem ataque espiritual. É isso que eu acredito. Por quê? Porque durante muito tempo eu fui criada, de criança, espiritismo kardecista. Tudo era ataque. E aí eu doente, sofri um monte de abuso do meu pai, minha mãe fazia um monte de caridade, a minha mãe ia no centro e minha mãe ia falar com gente morta e não falava comigo que estava viva. Eu na cara dela, sofrendo abuso do meu pai, você é assim por causa da encarnação passada, porque isso, por causa daquilo, é encosto, e o problema estava ali na fuça. E aí durante muito tempo, acreditar que eu estava sob ataque espiritual, o que aconteceu? Me tirou meu poder. Até a hora que eu falei, não é bem assim. E aí eu comecei a estudar Abraham Hicks, a parte cética, Dr. Rick Hanson, Bruce Lipton, e aí Abraham Hicks, aqui ó, Lei da Atração. E aí eu me livrei das crenças, esse tem em português, me livrei das crenças que me atrapalhavam. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente cria a nossa realidade. Se eu estou vibrando baixo, se eu tô no medo, na culpa, na ansiedade, na raiva, na inveja, o que vai acontecer? É óbvio que eu vou atrair vibes que deem um match com isso. Ninguém tá me atacando. Eu abri a porta e convidei, vem gente. Ninguém me ataque. Eu que abri e chamei todo mundo, vem tomar chá, café, acende um cigarrinho aí, pega uma cachaça. Não tem isso, gente. Esse é o nosso poder. A gente é dono da nossa realidade, a gente é dono da nossa vida. Isso é o que eu acredito. Mais uma vez, você faz você. Se você falar, Ana, pra mim acreditar nisso me faz bem, ok. Eu não quero acreditar em nada que tire o meu poder. Porque eu já acreditei e não me fez bem. Quando eu acreditei que era ataque, que era encosto, o que aconteceu? Eu me eximi da minha responsabilidade de mudar meus hábitos, de me colocar perante a minha mãe, de ir buscar terapias e médicos que realmente tivessem foco na saúde e na solução. Então, quando eu falo de viagem na maionese, é sobre isso que eu falo. Tem muita gente viajando na maionese. Trazendo crença. Crença é isso, crença não é um fato. Uma coisa eu falar pra vocês, eu não acredito que 1 e 1 é 2. Minha filha, você pode acreditar ou não, 1 e 1 é 2, tá? Matemática, ciência exata. Outra coisa é eu falar, a minha vida não vai pra frente porque eu estou com um ataque espiritual. Isso é uma crença, isso não é um fato. É algo que você vai acreditar ou não. E se você resolver acreditar, você vai achar evidência que vai suportar a sua teoria. É isso. Se eu resolver acreditar que eu não prospero por conta dos móveis da sala, eu vou achar um monte de evidência. Isso é lei da atração, tá? Isso é lei da atração. Por isso que eu falo que a lei da atração é absoluta. Se eu acreditar que eu não prospero por causa dos móveis da sala, eu vou achar evidência de que eu não prospero por causa dos móveis da sala. Se eu achar que a minha vida está travada por causa de ataques espirituais, eu vou achar evidência dos ataques espirituais. Então vamos acreditar em coisas que tragam o nosso poder. É isso que eu quero muito, gente. Que você acredite em coisa que traga seu poder. E eu sei que quando a gente fala de crença, a gente mudar a crença, eu sei porque eu vivi isso. É um negócio que, nossa senhora, eu acreditava, imagina, eu fui criada no espiritismo kardecista. Eu dava aula para as crianças de espiritismo. Não tô falando que o espiritismo é ruim, nada disso, tá? Eu conheço espíritas maravilhosos. Os homens que deturpam as coisas. Por isso que eu falo, quando eu falo Deus dos homens, o Deus da igreja, o ser humano, a gente tem uma capacidade de deturpar ensinamentos que é fora do comum. A gente joga as nossas crenças em cima das coisas e faz uma salada mista. E quando eu vi o que estava acontecendo com a minha vida, com a minha saúde, por conta de crenças, de misticismo, de superstições, foi quando eu falei, peraí, não. Eu sou mística, sim, eu acredito no poder superior, eu acredito no mundo invisível, eu acredito em canalização e tudo isso, mas peraí, eu não acredito desse jeito que estão falando, não. Eu não acredito nessa sombra, eu acredito na luz. E a luz, quando a gente acende a luz, a sombra se dissipa. Abraham Hicks fala que é a fonte mestra da lei da atração. Que a gente não entra num quarto escuro e procura um interruptor para ele ficar mais escuro. A gente entra e procura a luz, acende a luz, acabou. Então, quando a gente acende a nossa luz, mesmo que tenham as vibes
bad à nossa volta, elas se dissipam. Esse é o nosso poder, gente. É a luz. Então, o que eu gostaria muito que vocês acreditassem, que é uma crença maravilhosa. Acredite na luz. E eu não vou falando na luz dos outros, na sua luz. No seu melhor. No seu amor, na sua paz, na sua coragem, na sua generosidade, no seu coração de ouro. Acredite na sua luz. Que a hora que você estiver na sua luz, tudo à sua volta se ilumina. É instantâneo. E é muito poderoso. A Ju falou, mas se eu não falo com a minha mãe é porque há um ressentimento. Essas emoções travam a vibe, né? Ju, o que trava a vibe é o foco. Se você ficar com foco nisso, sim. Se você ficar falando disso, se você ficar focando muito nisso, claro que isso vai te trazer toda a mágoa e todo o ressentimento. Se você tirar o foco, ó, eu tive uma alunete, vamos encerrar com isso. Gente, eu poderia ficar aqui horas, mas a pessoa tem que ir. Vamos encerrar com isso. Eu tive uma alunete, tá? Eu gosto de dar exemplo que fica mais claro. Uma alunete que ela não falava com a irmã dela. Uma irmã que elas eram super grudadas e de repente aconteceu um negócio, elas não se falavam mais. Ela levou isso até pro grupo do telefone lá que a gente tem. E aí era isso. Quando ela focava, eu não falo com a minha irmã, poxa, uma irmã que ela ama. E elas não falam com ela e não dependia só dela. É aquilo, são duas pessoas, não depende só de um, né? E ela falou, eu fico pior. Não foque. Ela parou de focar no lance da irmã, que aí entra o Life Circle. Deixa eu parar de focar nas coisas que apagam o meu fiofó. Deixa eu focar em coisas que acendem o fogo do meu fiofó. Naturalmente, ela foi melhorando a vibe dela. Naturalmente, o que aconteceu? Ela voltou a falar com a irmã dela. Então, se isso que tá te trazendo ressentimento é aquela coisa, eu posso resolver isso aqui? Não. Se eu não posso resolver, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu foco disso. O ressentimento vem quando você foca nisso. Quando você foca nisso e você não tem como resolver. Porque se você focar e falar, não, eu com uma conversa, um pedido de desculpa, uma conversa, eu consigo resolver. Mas às vezes quem fez algo errado não foi você, foi sua mãe. E aí você vai obrigar sua mãe a pedir desculpa? Não vai. Às vezes ela não quer pedir desculpa, às vezes ela não enxerga que quem errou foi ela. Adianta ficar focando nisso? Não, então o que eu vou fazer? Deixa eu me distrair disso que quando eu ponho foco, apaga o fogo do meu fiofó e deixa eu focar no que acende o fogo do meu fiofó. Ficou claro, gostosuras? Lindezas, eu preciso ir. Amei essa cocriação. Se vocês quiserem, semana que vem a gente faz mais esse esquema de pergunta e resposta, porque aí a gente vai respondendo o que dá, né? O que dá a gente responde, eu poderia ficar aqui horas, mas tem muita pergunta. Se der, depois eu respondo pelo Stories também. Vão para o dia com isso, ó, gatilho de prosperidade. O que vocês vão acreditar? Acreditem em coisas que façam bem para vocês. O que mais que a gente falou nessa live? Gatilhos de prosperidade, coisas no agora que acendem o fogo do seu fiofó, que te fazem se sentir próspero. Não precisa ter a ver com aquilo que você quer manifestar. Gatilho de prosperidade, você fazer as suas listas de coisas que te fazem bem para você sempre estar olhando. Seu poder está no agora. Então é agora já que eu quero que você foque em coisas extra top. Acredite em coisas que tragam seu poder e não coisas que tiram seu poder. Então, se acreditar que os astros estão contra mim, te traz seu poder, acredite nisso. Se acreditar que você é o astro principal da sua vida, que influencia todos os outros, é isso que acende o fogo do seu fiofó, acredite nisso. Não tem certo e errado. Tem aquilo que você decide para sua vida. Eu não tô aqui para, eu sou a detentora da verdade. Não. Você tem a sua verdade. A única coisa que eu gostaria muito é que você realmente se cuidasse para prosperar, para você viver sua melhor vida e para você viver cada vez mais na leveza, com fogo nesse fiofó. Se isso ressoa com você, fica de olho que a gente vai ter algo muito especial do Life Circle. Beijo, com fogo no fiofó e